Olá, eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e nós vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então, convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já vai iniciar o nosso plantão de oração. E a gente está sempre, começa com uma mensagem do livro Fonte Viva, que a gente está estudando de forma sequenciada. E a lição de hoje é a lição de número 179, reparemos nossas mãos. E diz assim: mostrou-lhe as suas mãos. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 20. E continua assim: reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curados enfermos e abençoado velhinhos e criança, traziam as marcas do sacrifício traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calo do esforço intensivo na charrua do bem, receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realiza. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre a reflete, pois, sobre o que fazes a cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas mãos amanhã igualmente falarão de ti. No mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Olha que interessante, né? Então, ele está falando para que a gente observe as nossas mãos, né? Observe as nossas mãos, porque as mãos que ajudam, que afagam, que, como ele diz aqui, que afagam, que trabalham, elas também podem matar, podem amaldiçoar. Isso vai depender do nosso entendimento, porque o nosso corpo ele foi muito bem constituído, não é? E as nossas mãos, como a lição diz, né? O nosso cérebro pensa, não é? E a nossa mão executa, não é? Então a gente precisa estar em equilíbrio e saber, né, os ensinamentos do nosso mestre Jesus para que ele possa, para que a gente possa, né, fazer das nossas mãos aquela mão que trabalha, que auxilia, que ajuda, que afaga, não é? Porque ele falou aqui que quando o mestre reapareceu para os discípulos depois da sua morte, ele deixou, né, que eles vissem os ferimentos do seu corpo, mas ele mostrou mais a mão que estava lá, né, o buraco do cravo ali, onde que pregaram ele na cruz, mas ele foi para o plano espiritual com as mãos, vamos dizer assim, limpa, porque ele ajudou, ele auxiliou, ele curou cegos, ele levantou paralíticos, não é? Ele abençoou os velhinhos,
Então, aquela mancha daquela dor que ele sentiu, daquele cravo, ficou lá gravado, mas as suas benfeitorias eram em maior número. Mas só que a dor, ele sentiu a dor daquele cravo que entrou na sua mão. Né? Então, isso que nos sirva de lição para a gente entender que a mesma mão que cura, que ajuda, que dá carinho, ela também ela pode matar, ela pode amaldiçoar. Aí vai depender de nós, de como que nós, né, conseguimos entender os ensinamentos de Jesus e como que nós vamos usar essa mão. Como que nós vamos usar a nossa mão? Né? A gente vê que tem muitos trabalhadores que têm as mãos calejadas, porque o trabalho foi duro, árduo. Então, ele mostra suas mãos calejadas do esforço para poder manter o seu sustento de cada dia. Né? Então, a gente tem que entender isso, né? Que as mãos do divino trabalhador, né? Ele não recolheu só apenas o esforço intensivo do bem que ele fez. Né? Como está falando aqui, as mãos do trabalhador divino não recolhe do mundo só apenas calo do esforço. Né? Ele recebeu também as feridas. Não é? Então, a gente tem que entender e recordar os ensinamentos de Cristo nas atividades, porque em todos os cantos do globo, né, do universo, a gente pode sim usar essas mãos para abençoar, para fazer o bem, e não para fazer as coisas erradas, não para amaldiçoar, como ele falou. O coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realiza. Então vai partir de nós como que nós vamos ter essas mãos. Se ela vai estar calejada com o trabalho árduo e o auxílio ao próximo, ou se a gente vai usar essas mesmas mãos para amaldiçoar, para matar. A gente só não pode esquecer que nós somos responsáveis pelos nossos atos, que nós vamos sofrer as consequências desses atos, né? Então, como ele falou aqui, todos nós possuímos mãos, né? E nas mãos está ali a antena viva que a gente vai exteriorizar a nossa parte espiritual, como que a gente está conseguindo entender, principalmente a nossa estadia aqui na Terra. O que que nós viemos fazer aqui na Terra? As mãos é para nos auxiliar a entender um pouquinho mais, a trabalhar pelo nosso sustento, a auxiliar o próximo. E não é só para bater, para fazer a maldade, não é? Então nós temos que entender isso, né? E refletir, porque cada dia a gente é chamado, a gente tem uma oportunidade para fazer o bem ou fazer o mal. Você tem o livre-arbítrio. E usar essas mãos de forma adequada ou inadequada. Mas a gente não pode esquecer que, além da morte, quando a gente chegar no plano espiritual, as nossas mãos vai exibir, sim, o que nós fizemos aqui na Terra. Se a gente conseguir usar essas mãos para o bem, ou se a gente conseguir usar essas mãos para fazer a maldade, né? Assim como as do Cristo, né? Que revelou lá o bem que ele fez, mas também ficou, né, transparente a chaga que nós fizemos a ele, né, pregando na cruz, né? Então as nossas mãos, ela vai refletir o que nós passamos aqui na Terra, né? Então a gente precisa entender isso, né? Porque quando a gente for chamado para voltar para casa, né, como ele falou aqui, interromper a nossa vida terrestre, né, a gente vai chegar no plano espiritual. E aí as nossas mãos vai falar se a gente utilizou ela para fazer o bem ou se a gente utilizou para fazer o mal. E quando eu falo mal, não é só o mal para os outros, é o mal para si mesmo, né? Porque tem gente que faz muito mal a si mesmo, né? Quando segue os caminhos dos vícios, que usa essas mãos, né, para levantar o copo, para poder introduzir coisas erradas dentro do seu corpo, né?
usa essas mãos para te mutilar. Tem muita gente que faz isso. Então, não é só contra o outro, o próximo, mas também contra você. Será que você está usando essa mão para poder fazer o bem para você mesmo? Né? Então, aqui ele fala que a gente precisa entender, né? Porque cada criatura, quando sair do plano terra, que voltar para o plano espiritual, vai levar, né? Gravado nas suas mãos o que ele fez aqui na Terra, a sua passagem, né? Como está falando aqui, né? Cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as suas próprias obras. E geralmente a gente usa a mão para trabalhar, né? Para se limpar, para se manter, para auxiliar. No caso das mães, para auxiliar os filhos, principalmente quando eles são pequenos, né? Para fazer a higiene, tanto dela quanto dos filhos, quanto da casa. Então, nós vamos levar, né? Vamos dizer assim, marcado na nossa mão o que nós fizemos, né? O uso da nossa mão. Então, como a gente agora já entende um pouquinho mais sobre a vida espiritual, então vamos usar essas mãos para que a gente possa fazer o bem para nós e para o nosso próximo, não é? Para todos que nos rodeiam. Porque antigamente o povo falava que era só aquele pessoal que trabalhava na roça, né? Que tinha os calos na mão, né? Mostrando que trabalho árduo. Hoje em dia, os trabalhos estão mais assim sofisticados, né? Mas a gente também usa as próprias mãos para poder auxiliar. E também a gente também se cansa, né? Quando você mexe lá as papeladas que você tem que entender, tem que digitar, isso também fica gravado na sua mão, né? Então, vamos aqui reparar as nossas mãos, né? Como diz a lição, repare as suas mãos. Como é que você está utilizando a sua mão? Né? E a gente já falou que a mesma mão que dá carinho, que auxilia, que afaga, ela também pode amaldiçoar, pode fazer coisas erradas. Mas uma vez que agora a gente já tem a doutrina espírita, né, que é o Consolador prometido, que nos esclarece muito bem muitas coisas, principalmente sobre a vida espiritual, então vamos usar essas mesmas mãos em nosso benefício, em benefício do nosso próximo, mas usar para fazer o bem, né? Para que depois, quando a gente voltar, a gente vai estar, sim, marcado nas nossas mãos, né? O que nós fizemos aqui na Terra, né? Então vai estar lá, gravado, né? Então foi esse o entendimento que eu tive aqui dessa lição, né? Que as mãos, ela pode ser muito utilizada para o bem, ela pode dirigir, ela pode construir, ela pode semear, né? Mas ela também pode, muita gente usa para o mal, para roubar, para matar, para, né, infelicitar o outro. Então, vamos entender, Jesus já mandou, né, pediu para o Pai dele mandar o Consolador prometido para nos auxiliar, para nos esclarecer, para que a gente possa usar essa mão para o bem, não só nosso, para o bem ao nosso próximo também, para que a gente possa, né, voltar para casa com as nossas mãos, com as marcas das nossas mãos, né, mas no bem, que a gente conseguiu sim auxiliar, ajudar, não só a nós, mas a todos que estão ao nosso redor, que necessita, e que a gente já consegue entender isso, né? Então, é esse o entendimento que eu tive dessa lição. Reparemos nossas mãos. Agora, então, vamos para a prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Então, vamos pedindo para a equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, dos asilos, das creches, das escolas, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo então as vibrações para as emergências do plantão de oração, para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu tenho a minha listinha, né? Então eu peço para Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista de Freita, Marcela Samanta e todos os demais que se encontram na minha listinha, que a espiritualidade possa envolvê-los com muito amor e carinho, dando discernimento e auxiliando para que eles possam, né, auxiliar no seu próprio trabalho, fazendo a sua parte com muito amor e carinho. Que assim seja, Senhor. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, para todos aqueles que estão voltando para a verdadeira vida, que é no plano espiritual, que eles sejam recebidos com todo amor e carinho, para que eles possam ter um despertar tranquilo e, e aceitarem, né, continuar a sua evolução no plano espiritual. Vamos também pedindo para a higienização no lar, vamos pedindo para os dependentes químicos e também vamos pedindo para todos os pedidos que recebemos pelas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, site, e também vamos pedindo para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão agora fazendo junto conosco. Que assim seja, Senhor. E nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu agradeço a todos e já deixo o convite para que na próxima quinta-feira possamos estar novamente todos juntos para mais um plantão de oração. Que todos tenham um bom final de semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.